TV Educa X, o canal da educação de Imperatriz. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é ondas eletromagnéticas. Vamos lá? As ondas são perturbações que se propagam no espaço. Então, esse movimento ondulatório ele tem algumas fontes, vibrações, deformações que acontecem e que vão se propagando. Vamos entender melhor quais são os tipos? As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Portanto, essas ondas elas não se propagam no vácuo. E as ondas eletromagnéticas propagam-se sem a necessidade de um meio material. Como exemplos de ondas mecânicas, nós temos ondas sonoras, ondas marítimas, ondas sísmicas. E como exemplos de ondas eletromagnéticas, nós temos micro-ondas, raio-x, ondas de rádio, a luz, entre outros. Vamos observar a imagem. Aqui nós temos as chamadas ondas eletromagnéticas, portanto, que não precisam de um meio para se propagar. Ondas de rádio, micro-ondas, controle, que é o infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Observem que a luz ela está dentro do espectro visível, aquilo que o olho consegue detectar. Vamos entender melhor quais são essas ondas? Ondas de rádio. As ondas de rádio são utilizadas nas telecomunicações. Elas não interagem com a matéria de forma prejudicial, então você não tem nenhuma interferência que cause algum prejuízo para os seres humanos ou para outros animais devido à emissão dessas ondas. O seu uso é observado em rádios, televisões, GPS e também em radares. A propagação do calor, que é emitido por essa onda, ela é utilizada também em tratamentos oncológicos. Há uma fase do tratamento oncológico que você precisa aquecer as células cancerígenas. Então, você consegue fazer esse aquecimento através das ondas de rádio. O segundo tipo de onda são as micro-ondas. Elas são usadas na transmissão de satélites de televisão, telefone, radiotelescópio, radares, só que acaba sendo muito conhecida através do forno micro-ondas que temos em casa. Vamos entender como que acontece o funcionamento? Dentro do micro-ondas, nós temos um alimento que precisa ser aquecido. Esse alimento, ele só vai ser aquecido depois da elevação da temperatura dentro do forno. O que faz com que aconteça a elevação dessa temperatura? O movimento de moléculas. Então, as micro-ondas fazem as moléculas de água oscilarem rapidamente. As colisões entre as moléculas elevam a temperatura do ambiente. Toda vez que você tem a movimentação de moléculas, o choque entre moléculas, você tem a elevação da temperatura. Não usar objetos metálicos dentro do micro-ondas. Isso é um alerta porque o material metálico ele acaba interferindo nas ondas chamadas micro-ondas no aparelho. Então você pode ter até risco de incêndio. Um outro tipo de onda eletromagnética é o infravermelho. Vamos entender como que acontece? Esses raios eles são emitidos pelos corpos aquecidos. Então, todo corpo emite uma energia. Quando você tem a presença de um corpo emitindo energia, você consegue detectar. Então, o infravermelho ele pode ser utilizado em câmeras noturnas, por exemplo. Esses raios eles podem ser absorvidos e aquecer um objeto por radiação térmica. Alguns tipos de utilização. Usados em dispositivos com visão noturna, satélites de previsão do tempo, controles remotos e também em leitores de código de barras. Quando você passa no mercado, aquele leitor não tem uma luz vermelha, essa luz ela consegue captar esse código e é através dessas ondas chamadas de infravermelho, que são ondas eletromagnéticas. Radiação ultravioleta é a radiação emitida pelo Sol. Essa radiação é extremamente importante na produção da vitamina D, que é necessária para a formação dos ossos. Então, na nossa pele é sintetizada essa vitamina D através da ação com a radiação ultravioleta e essa vitamina D ela é absorvida pelos ossos. Então, é muito comum que, principalmente em idosos, idade mais avançada, as pessoas que tenham deficiência de vitamina D precisam suplementar porque você vai ter algum problema na absorção de cálcio pelos ossos. A exposição excessiva da vitamina D, a exposição excessiva da radiação ultravioleta pode trazer graves problemas como queimaduras, envelhecimento precoce
e também alguns tipos de câncer de pele. Muito cuidado ao tomar sol, por isso a importância do uso do filtro solar, mesmo em dias chuvosos, dias nublados. Raio-X. Os raios-X, eles são absorvidos pelos ossos. Eles atravessam outros tecidos, mas conseguem ser absorvidos pelos ossos. Então, é muito comum que em alguns tipos de exames que peçam o raio-x, nós temos a detecção de fraturas, entre outros diagnósticos relacionados aos ossos. Eles são extremamente úteis à medicina para a detecção de fraturas, diagnóstico de outras doenças e apresentam risco à saúde em caso de superexposição. O raio-x ele é extremamente importante para a medicina, mas ele tem que ser utilizado com muita cautela. Até os profissionais de raio-x, eles têm todo um equipamento de proteção individual para que não haja nenhum tipo de problema relacionado à exposição excessiva aos raios-x. Raio gama. A radiação gama é uma onda com maior frequência. Nós temos como exemplo a produção por materiais radioativos. Elas são devido ao seu grande poder de penetração, também são utilizados em alguns tratamentos. Aí nós temos o tratamento de tumores cancerígenos, que é a destruição dessas células através dessa radiação gama, que é a radioterapia. E também nós temos problemas relacionados ao fato de acidentes nucleares que podem acontecer. Essa radiação ela pode promover a degradação do material genético, promover câncer, má formação congênita. Isso é um grande risco à população, aos animais e também ao ambiente. A luz visível é uma onda eletromagnética que ela é captada pelo olho. Então, ela está dentro do que a gente chama de espectro visível. A frequência da onda ela é observável. Então, quando falamos em luz, estamos se referindo a uma onda luminosa que tem várias cores. A luz branca que observamos, ela é composta por várias cores. É comum que percebamos, quando tem a formação de um arco-íris, a luz se dispersa em várias cores. Uma luz branca dispersa-se em várias cores, porque a composição da luz é assim, ela é formada por várias cores. O arco-íris, ele se forma em dias chuvosos, geralmente, comentamos isso em outra aula, né? Nós temos a formação dessas gotículas de água, e quando a luz do sol passa por dentro dessas gotinhas, nós temos a dispersão da luz em várias cores. Vamos realizar um exercício? Observem a charge. Aqui nós temos um personagem chamado de frango de dentadura. Vamos entender o que está acontecendo com ele. Ah, nada como um dia na praia para bronzear as penas. E aí na casa dele, olha lá, ó. Carambolas, o frango de dentadura esqueceu o filtro solar em casa. Observe a terceira imagem. O que aconteceu com o frango de dentadura? Todo queimado no sol. Descreva os riscos de exposição excessiva à radiação ultravioleta. O que está acontecendo nessa imagem? Esqueceu o filtro solar. Ficou o dia inteiro na praia, ó. Não procurou uma sombra. E aí, o que aconteceu com ele depois? Ardência, queimadura. Vamos olhar a resolução da questão? A exposição excessiva aumenta os riscos de câncer de pele, queimaduras, envelhecimento precoce da pele. Sem falar nessa sensação, né? Da pele toda queimada, toda ardendo e depois vai ser descascada. Então, muito cuidado com a exposição solar. Chegou a vez de você aparecer na TV. Grave um vídeo descrevendo a importância da proteção solar, mesmo em dias chuvosos. Mande pra gente no número que está na tua tela. Bem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!